Oi, oi, gente! Vamos começar essa live, esse tema tão diferente de hoje. É a hora que a Carol falou assim. Na verdade, eu falei pra ela: vamos conversar um pouco sobre chakras. E aí ela disse assim: amiga, primeiro a gente precisa entender aonde que tá essa energia. E essa energia ela começa nos corpos sutis. Então eu também não tinha noção nenhuma. Foi um assunto muito legal, porque assim, até para fazer postagem para vocês, eu fui dar uma lida, porque eu não tinha noção alguma do que eram os corpos sutis. E eu fui aprendendo aos poucos também aqui agora, tô cheia de dúvidas. Esperar a Carol ligar a câmera, entrar aqui com a gente, mas vai ficar salva a live, então para qualquer tempo, qualquer dúvida que surgir, a gente já vai estar com o vídeo aqui salvo. A nossa ideia é fazer uma série de vídeos sobre chakras. Então, o que vai acontecer? A gente vai começar a contextualizar o que são as energias, o que são os corpos sutis, o que é cada elemento, para então a gente entrar de fato no assunto que eu acho que é o assunto que todo mundo mais pergunta, mais quer saber, que é o assunto de chakras. Oi meninas! Tô dando uma resumidinha do que é o tema, porque eu vou deixar salva a live e aí tem que dar uma contextualizada, né? Que muita gente acaba assistindo depois. Esperar a Carol entrar aqui, mas assim, eu também não conheço o assunto. Eu descobri que isso existia hoje, então é mais legal ainda, porque eu vou aprender com todo mundo junto. Eu fui até dar uma estudada, uma lida para fazer o post aqui e não ficar sem noção, que às vezes a gente tem que saber até para poder conversar e tirando dúvidas, né, que vão surgindo. Eu só queria falar de chakras, eu já queria ir logo pro assunto chakras, que é um assunto que eu também tô nova nesse mundo, mas que eu tô tipo muito interessada. E aí eu falei, Carol, vamos fazer a live de chakras, a gente tá prometendo pras meninas e tal. E a Carol, amiga, não adianta a gente fazer já. A gente tem que entender primeiro onde que tá esse corpo energético. E aí eu acabei descobrindo que a gente tem esses 7 corpos energéticos. E é complexo demais, demais, demais. Que aí eu fui lendo e daí tem uns nomes diferentes. A gente eu já tava achando que eu já tava entendido, já tava entendendo que eram 7, que tava ali assim alinhado, já tava ali animada no assunto. E acabei percebendo que, na verdade, ainda não sabia quase nada, praticamente nada. Mas cadê a dona Carolina? Ela tava arrumando a luz dela, porque senão o vídeo fica escuro também, né, gente? Daí é horrível de assistir. Eu me perco nesse assunto também, super. Porque eu ainda tô tentando o básico. Então, tipo assim, se eu for aprendendo o básico pra mim de entender um pouco das cores, entender qual que é aquele chakra, o que ele estimula em mim, isso pra mim já é super complexo e eu já tô, tipo assim, feliz de estar aprendendo. Aí hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre os corpos energéticos mesmo. Porque assim, eu acho que fica mesmo essa dúvida, essa questão de, tá, mas é chakra, mas tá aonde? Mas faz parte de mim? Não faz. Então é muito bacana isso. Ó, chegou nossa mestre. Guardando. Tá de amarelo? Hein? Oi! Tava aqui contextualizando as meninas, falando que eu também não entendo nada do assunto de hoje. Descobri hoje que existiam 7 corpos sutis. Hoje, mas eu já tinha te Descobri falado. hoje. Fui estudar, estudei, li artigos sobre, pra não ficar igual uma bestada aqui, entendeu? Certo. Mas É... você não era só um corpo físico, né? Isso Não, já é um sim, mas eu não grave, tinha essa noção de corpos, assim, sabe? sim. Por mais que eu tivesse uma noção de, ai, tem um espírito, eu não tinha essa noção nessa perspectiva que é holístico isso, o que seria. Entendi. Uhum. Tá meio travandinho hoje. A internet não está das melhores. Não, né? A do celular não tá boa, É, travando. Mas vai dar certo. vai, com certeza. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho de terapia holística, sete É corpos. que eu combinei que lá no grupo era amarela. Ah, que a Lu perguntou aqui. Era a cor amarela hoje. Então nós estamos de amarelo. Estou de amarelo pro chakra solar. Sim, nosso terceiro chakra. Isso. Manipura chakra. Marcela,
até falar dele já direto. Eu já quero ir, eu acordei com ele hoje. Não, ela pulou tudo. Ela falou, tá direto manipulando. Eu falei, não, amiga, vamos explicar tudo desde o começo direitinho, né? Vamos explicar os chakras, vamos explicar os corpos que É. existem. Então, o pessoal vai ficar sem entender nada, né? Sim. Porque quem não tem noção fica muito perdido. Daí fala, ai, tá bom, mas e daí? Aonde que ele tá? Onde que fica? Isso é uma das coisas que, tipo, muitas pessoas por sinal têm. Ai, tá muito desse celular. Queria muita dúvida, assim, para as pessoas, tipo, ah, não dá para ver, então quer dizer que como que eu tenho? Sabe? Aham. Coisa que a gente diz mesmo dentro dos cursos de yoga, de terapia holística, que independente de você acreditar ou não que você tem, tá aí. Todos os É seus energia, né? centros energéticos, tá, tá tudo aí. Ele tá num lugar que não tá parado. Deixa eu melhor. Aí, aqui não vai escorregar mais. Então, e os nossos corpos também estão todos aqui, né? Independente de religião, né? Como a gente sempre deixa de Legal. religião, existem pessoas que são mais sensíveis e conseguem enxergar. Enxergar esses corpos, enxergar os chakras, enxergar a aura. Como tem pessoas que não têm essa sensibilidade de enxergar, porém tem a sensibilidade de sentir. Igual quando você chega do lado de alguém, Sente a energia. peso. Aquilo lá são os corpos vibracionais que estão Ah, aqui. isso é legal. Que na Em verdade, volta. então, o corpo seriam vibrações. Sim, na verdade, assim, ó. Vamos do físico. O nosso corpo físico é o quê? Eles são moléculas bem grudadinhas, certo? São moléculas. Eles não deixam de ser moléculas, moléculas bem juntas. Vamos dar o exemplo da água. A água, quando ela está no estado de gelo, o que ela é? Moléculas mais densas, mais. Condensadas. Sim, a água no estado líquido são moléculas um pouco mais separadas. A água no estado gasoso, moléculas mais separadas ainda. É. Certo? Os corpos são a mesma coisa. O meu físico são moléculas bem grudadas uma na outra, a qual ele se torna físico nesse plano que estamos. Os meus outros corpos são moléculas, moléculas mais distantes umas da outras, mais fluídas, as quais a gente não consegue enxergar porque são mais fluídas. Como as ondas de rádio você não enxerga, mas elas existem. Elas existem. Sim, como as ondas de internet, de tudo isso elas enxergam. Elas existem, a gente não enxerga, né? Porque elas são muito fluídas. E os nossos corpos, a teoria dos corpos é a mesma coisa. São moléculas mais fluídas. Esse corpo físico, ele tá aqui, eu tô vendo, eu tô sentindo, porque as moléculas estão mais próximas umas das outras. Mas não que eu não tenha um corpo aqui energético, onde também vibram moléculas, um pouco mais distante. Quando você chega perto de uma pessoa, sem encostar a mão, você não sente calor? Sim, aham. Moléculas um pouco mais separadas. A parte do calor já vai fazer um corpo mais Parte sutil, do corpo. porque você não vê o calor, mas você sente, né? Na verdade. Então, é isso que vai dizer que é verdade, né? A teoria dos corpos, porque a gente sente o calor. Você chega perto de uma pessoa que está irritada, você sente a pressão. A vibração, a energia. E é engraçado como sente mesmo, né? Quantas vezes você vai num lugar estressante, você vai numa certa energia, você volta assim com sono, né? Não, e quantas vezes você tem uma pessoa e a pessoa tem um ataque de riso e todo mundo começa a ter junto? Aham. Ou Acontece você muito. já é assim também, né? Ou então todo mundo tá triste e todo mundo começa a ficar irritado? Passa, porque são moléculas. Então é uma energia que está aqui nesse campo, e esse campo está em contato com o teu campo, e isso vai passar. Então, assim, a proximidade é diferente de, por exemplo, como fala? Distanciamento social que tem que ter hoje em dia. Então, em distanciamento social, os nossos corpos energéticos estão em contato. Entendeu? O meu corpo mais sutil estaria em contato com uma pessoa que estou em distanciamento social.
porque eles são realmente muito mais fluidos. Então, vou falar um pouquinho sobre Cada um pra gente entender, né? isso. Vamos fazer Vou- igual a imagem, assim, para as meninas irem entendendo. Mas é como se fosse umas áureas, é isso? Uhum. Será que tem uma fotinha aqui para mim mostrar? Deixa eu ver. Veja se você tem. Que é complexo, gente. Não é assim tão simplesinho de entender, não. Eu fiquei lidando na cabeça. Que é Estuda um assunto novo. Um negócio que a gente não está habituado a ler, a ver, a estudar. Eu acho O primeiro. que sabe, porque eu estudo tanto disso, faz tanto tempo, que para mim eu acho que todo mundo já sabe, que todo mundo já sabe Tá que tem ali, pode. pronto. Deixa eu ver se eu acho Não, uma gente, não imagem sabe. só para ajudar. Tá. Se não, depois eu posto nos stories umas imagens que eu achei bem legais, explicativas. E depois a gente pode. Não vou... Tranquilo. Mas é como assim? É como se a gente tivesse camadas. Então, um corpo físico, em volta desse corpo físico eu tenho um corpo energético, que é um corpo mais fluido, aonde nesse corpo energético vão estar as nadis, as minhas nadis em representação. Eu tenho as veias no corpo energético e as artérias no corpo físico, aonde percorre o sangue, percorre a nossa os líquidos. E no meu corpo energético, eu tenho as nadis, ou os meridianos de acupuntura, a gente pode chamar assim também, que é o local onde percorre o prana, energia vital. E a gente tem que lembrar que sem prana a gente não é nada, a gente é um saco de batata, é como se não existisse vida. A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é colocar prana para dentro. A última coisa que a gente faz quando a gente morre é uma exalação, tirando o último prana que. Então, essas nadis, ou meridianos, cultura é por onde o prana percorre esse corpo. A Esse corpo energia vital, a energia da vida. vital, ela vai percorrer esse corpo. Nesse corpo energético também estão meus chakras. Bom, no corpo físico eu tenho os órgãos, né? Onde os alimentos chegam, são metabolizados, vão para um lado, para o outro, distribuídos. Que é o No mais corpo, fácil de entender, né? então, eu tô fazendo uma relação para ficar mais fácil de entender. É. Os chakras, vamos dizer que eles são os órgãos do nosso corpo energético. É onde o prana, a energia vital, chega e ela é distribuída para todo esse corpo. Então, ele funciona como vórtices de energia, onde vai captar a energia e distribuir para todo o nosso corpo. Tá. Esses chakras, a gente não vai falar bem a fundo deles hoje. Esse aqui vai ser uma outra live. E a gente vai fazer uma falando de cada um, porque é bem. Chakras e tal, bem legal. Mas eles vão se desenvolver de acordo com períodos da nossa vida, eles vão estar relacionados a órgãos e a glândulas do nosso corpo, eles também estão relacionados a sentimentos e bloqueios que a gente tem na nossa vida. Depois eu falo um pouquinho sobre cada um, para uma noção melhor. Mas esse seria o nosso segundo corpo. A gente tem primeiro, logo em seguida aqui. Logo em seguida, 7 chakras principais que estão ao longo da nossa coluna, eixo da coluna. Temos 3 nadis principais, que são os canais energéticos, que também estão ao longo da nossa coluna. Tem Ida e Pinga. Pinga, ela vai estar do lado direito, Ida vai estar do lado esquerdo. Elas representam as polaridades feminina e masculina que a gente tem, todo mundo tem dentro da gente. A gente tem o masculino e a gente tem o feminino. É o nosso emocional e o nosso racional. É o nosso lado lunar e o nosso lado solar. E a gente quer o equilíbrio entre essas duas energias. E essas duas nadis principais, elas vão começar aqui e pelas narinas. Elas começam pelas narinas. Então, a respiração bem feita... Na yoga faz, né? Uma tampando aqui e outra aqui para equilibrar. Isso, que é para equilibrar essas duas energias, tanto a emocional quanto a racional. Porque na minha vida eu não quero ser nem só racional, nem só emocional, né? Eu preciso do equilíbrio para sobreviver. A emoção é intuitiva. Ai, já gostei disso. Para tudo. Como é que é? Vamos ensinar as pessoas como é que é esse exercício ali, rapidinho, vai para equilibrar, gente. Vida equilibrada. Faz assim com a mão, porque é mais fácil, é um mudra, tá? Você vai esticar o dedão e dobrar os outros dedos.
Você vai fechar a narina direita com o polegar, inspira, segura o ar, fecha a narina esquerda e exala. Inspira pela direita, segura, fecha a direita e exala pela esquerda. Inspira pela esquerda, segura, fecha a esquerda e exala pela direita. E vai. Posso fazer esse exercício todo dia? Nossa, todo dia. Ele é maravilhoso para fazer todo adorei. dia. E realmente serve para equilibrar essas duas energias, lunar e solar, emocional e racional, tá? Outra coisa que a gente tem sobre a aula de hoje do programa foi a aula da saudação à lua. E você fala um pouco disso. De que a gente também, às vezes, aproveita muito a energia do sol e não vai tomar banho de lua. E não vai entra aí, né? Entra. Porque daí você acaba sendo muito... Porque as pessoas, no geral, são muito mais racionais. O racional é aquele que só quer trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhar dinheiro e só pensa na parte física e deixa um pouco do que seria o emocional e intuitivo, sabe? Esse emocional que a gente fala não é de ser emotivo, de chorar e tal. Não, é o emocional do aquela mãe que sente que vai acontecer alguma coisa errada com o filho. Isso é emocional. Isso é escutar a intuição, sabe? Não dá para viver só de intuição, porque a gente precisa do racional na vida para fazer muitas coisas, atividades corriqueiras, para pensar, elaborar. Então, por isso que a gente precisa desse equilíbrio entre racional e emocional, para desenvolver o nosso lado terreno, o nosso lado divino na Terra. Tem alguma conexão com função do cérebro, o lado do cérebro que mais usa ou não? É só coincidência lá nas narinas? Tem, só que é o contrário. No cérebro é o oposto. No cérebro vai ser o lado direito, ele vai ser emocional. E o lado esquerdo vai ser racional. Já nas narinas, o lado direito é o racional. E o lado esquerdo é o emocional. E uma coisa bem bacana sobre as narinas, porque ela começa aqui, a gente usa isso como exercício de autoconhecimento também. Então, assim, ó, você coloca o dedo bem de levinho, só aqui em cima. E respira. E daí faz do outro lado também. Tenta perceber qual narina que tá mais aberta. Ah, não, mas não preciso nem fazer isso. Eu não respiro direito pela esquerda. Mas é que você já tem, né? Você tem desvio? Tenho. Então, você já tem uma propensão a ser mais racional. Porque já entra mais prana pelo... a gente dá certo, porque o que eu tenho de racional, você tem só de intuitivo. Emocional. Tento equilibrar. Eu vou lá tomar... Aí vai dando aqui. Não, tem que fazer de tal jeito. Não, tem que ser de tal. Não, tem que elaborar. Colocar numa... Tem que programar, tem que ter horário. Ninguém tá fazendo isso. Não, é isso mesmo. Tá certíssimo. Lado lunar e lado solar. E assim, é uma forma de autoconhecimento, sabe, amiga? Porque você sabe que a sua é assim. Mas quem tem as duas sem ter desvio, você vai lá e olha. Você percebeu que nesse dia de manhã a tua direita está muito mais aberta. Você vai fazer o quê? Você fecha a direita e respira só pela esquerda para trazer o equilíbrio. E pode perceber uma coisa, mesmo você que tem desvio certo, normalmente de manhã a gente acorda com a narina esquerda um pouco mais fechada. Isso serve para quê? Para despertar. Que legal. Porque a energia solar desperta. Então eu preciso de mais ativação solar de manhã para despertar. Então o meu corpo fisiologicamente já vai fechar a minha narina esquerda um pouco mais. Bacana. De noite reparar isso. E de noite eu não tem essa percepção por não ter um conhecimento. Então você acorda, pode até perceber que sua respiração tá diferente, mas você não localizou aonde, né? Então, exatamente. E pode perceber, bata sempre. E quando você tá com dificuldade de acordar, assim, ó, percebe lá que normalmente daí a esquerda que vai estar mais aberta e a direita vai estar fechada. Daí você vai lá, faz uma limpeza, faz um capala-bate, um lota, limpa mesmo e percebe que tá uma acordadona. Por exemplo, em dias que você tá com dificuldade de acordar, levantar cedo, fecha a narina esquerda e respira bastante pela direita. Para ativar o solar.
isso vai trazer energia solar e vai ter mais... Ó, fazer as meninas, hoje na academia que eu abri, a maior parte das dificuldades que ela falava era acordar cedo. Olha, um exercício bacana para fazer. isso para fazer. Sabe? Fecha lá o olho um pouquinho. Pode só fechar assim a esquerda, ó, e respira por um tempo. Vai perceber que realmente traz energia. Uma oxigenada ali no cérebro. Traz esse equilíbrio. Então, ó, falei das duas nadis, né? Ida e Pingala, que tá cada uma de um lado. Depois tem uns esqueminhos eu te mando, você pode até mandar para elas. Ai, legal. As duas nadis, Ida e Pingala. E no meio da minha coluna, eu tenho Sushuma. Sushuma é onde tá a Kundalini. Você estudou sobre Kundalini? Muito raso. A hora que você começar a estudar de Kundalini, você vai falar, eu preciso saber. Venha me explicar Kundalini. Porque um dos objetivos da yoga, ou se não for, é o objetivo, é a subida da Kundalini. A Kundalini, uma tá na Kundalini, ela é representada por uma serpente adormecida, que fica lá no nosso primeiro chakra. Ela é uma energia feminina. E a gente quer o quê? A gente quer a ascensão da energia. Quer que a energia que está na base da coluna suba em direção a esse chakra no topo da cabeça. Como se fosse uma chama. Não é bem uma chama, é uma energia que vai subir realmente, passando por todos os chakras, trazendo uma ativação e trazendo a libertação. Essa é o encontro entre a energia feminina Shakti, que está na base da coluna, e a energia masculina Shiva, que seria aqui em cima, no topo. Então, quando você consegue essa ligação, é dito que a gente consegue superpoderes, você consegue uma super inteligência. É quando você tem uma... preciso dessa, gente. Vem em mim. Uma super consciência. É quando você entende realmente o que você é na vida. É quando cessa sofrimento, não tem mais sofrimento daí, entendeu? É quando tem essa subida da Kundalini. Então, essa energia está adormecida ali na base da coluna. Acorda, menina! Acorda! Como é que faz para acordar? Exercício, prática, exercício de visualização. Eu posso fazer uma meditação para Kundalini. E assim, é muita prática. Muita prática, muita prática. Desbloqueio dos chakras, porque daí vai dando passagem para essa energia. É dito que a gente tem 3 nós nessa Sushuma, que é bem no centro da coluna. 3 nós, que são os gantes, que impedem que essa energia suba. Por quê? Porque envolver na Terra. E elas têm que receber as coisas por merecimento. Então, se você vai lá, se você medita muito mesmo, se você desenvolveu o primeiro Gante, por exemplo, que é no coração, que é o amor incondicional, a empatia de verdade, você não tem mais ódio por ninguém, você não tem mais raiva, você perdoa todo mundo, você consegue olhar com amor incondicional para todas as pessoas, você vai ter esse chakra aberto, muito aberto. Você vai conseguir desenvolver e abrir esse nó. Abrindo esse nó, ela vai chegar para o segundo aqui, no ponto entre as sobrancelhas. Daí você precisa estar olhando muito para dentro de si, se autoconhecendo muito. Então, assim, é um caminhar. São fases, né? São fases, como tudo na vida, né? Então, como talvez a gente não desenvolva nessa vida, seja em outras, mas é isso que faz a ascensão da Kundalini. Hoje em dia, tem até um método do yoga, né? Que se chama Kundalini Yoga. Que ela é focada em desenvolver essa energia Kundalini, sim. Todos os exercícios são focados nisso. Todas as meditações são focadas nisso. Sabia que a Calu ia querer uma meditação para Kundalini. Vou fazer uma. Tem que trabalhar bastante. E assim, é a prática diária. Todo dia, sei lá, praticar um pouquinho, mentalizar essa energia subindo. E devagar vai acontecendo. Devagar vai acontecer. Não tem que ser de uma hora para outra. Tem que ter também, acho que, uma estrutura psicológica para tudo, né? Estrutura psicológica, estrutura física. Então, é dito no Hatha Yoga que a gente pratica tanto asana, porque senão o nosso corpo físico não aguenta a subida do Kundalini. Então, você tem que ter um corpo firme, rígido e desintoxicado.
Porque o Ashtanga, as práticas mais fortes, elas são feitas para desintoxicar o corpo. Então você precisa ter um corpo desintoxicado para tua Kundalini subir, porque senão você não vai aguentar essa tanta gerada. Sim, então por isso que é todo um passo a passo mesmo. Por isso que todo mundo quase que entra no caso do físico, né? Quase todo mundo, né? Entra lá fazer asana, igual você, para tirar foto. E depois vai descobrir. É legal tudo isso, porque que nem, ó, a gente começou a falar assim, bem leve, assim, para as meninas no programa de chakras. E bota uma posição que estimula. É legal trazer, porque a primeira coisa que a pessoa entende é o físico. Então, né, é bacana ter essas percepções que aí você começa a se interessar em mais, aí você sente aquele resultado no seu corpo. Nossa, realmente, fez essa posição, a coromoterapia, essa alimentação que a gente está fazendo diferenciada. Você sente resultados no seu emocional, no seu espiritual. Aí você começa a ter aquela curiosidade de ver que tem uma a mais. Então, eu acho que são realmente fases. Pensa, quando os chakras estão ativados, é outra vida. Nossa, a gente consegue ser outra pessoa, consegue lidar com situações de forma totalmente diferente na vida. Os nossos chakras, vamos falar um pouquinho dos chakras agora que eu falei das nadis, então vamos falar um pouquinho deles. Os nossos chakras, eles vão, assim que há a concepção ao espermatozoide, vai começar a formar os nossos chakras, primeiro do topo da cabeça, que é o mais espiritual, isso na barriga da nossa mãe. Depois aqui, entre as sobrancelhas, na garganta, coração, logo em cima do umbigo, plexo solar, que é o amarelo, logo embaixo do umbigo, Svadhisthana, e por último, quando a gente vai nascer, termina de se desenvolver o nosso Muladhara Chakra, que são as nossas raízes. Porque a gente tem que enraizar na Terra, né? Para sobreviver na Terra, a gente precisa ter raiz. Uma planta não sobrevive sem raiz, a gente também não. Essa é a grande verdade. O nosso chakra traz esse enraizamento para a Terra, tá? E depois disso, o estudo que eu tenho, que é um estudo que eu me aprofundo muito, é a teoria dos setênios. Que cada chakra envolve por 7 anos as qualidades dele do nosso corpo energético. Fases da vida. São fases da vida. E assim, é um estudo que eu me aprofundei muito. E por atender muita gente em terapia, ele se concretiza muito real. Você vai vendo aquilo na prática, né? Eu vejo isso na prática, eu vejo realmente que é assim nas pessoas. Então eu vivi isso. Não é só estudo que eu tive, mas é muita vivência disso. Então, do 0 aos 7 anos de idade, a gente vai desenvolver o nosso primeiro chakra, que é o quê? É segurança, é viver na terra, que é básico para sobreviver. Dos 7 aos 14, o nosso segundo chakra são os prazeres da vida, que é se adaptar às situações difíceis que a gente vai viver. Dos 14, 14 aos 21, a gente vai desenvolver o Manipura, que é quem eu sou aqui na Terra, a fase adolescente. Eu não acho nada de ninguém, autoafirmação. Se vier me falar que fica melhor daqui, eu vou fazer o contrário, porque eu quero me afirmar como personalidade física. Daqui para baixo, chakras terrenos. Entrei no coração, a separação entre terreno e divino. Então, Anahata Chakra, chakra do coração, amor incondicional, conseguir perdoar a todos, conseguir olhar para o outro e ter empatia. Então, eu paro de brigar com todo mundo, como um adolescente rebelde, e eu olhar para o outro e sentir a dor do outro. Eu começo a entender que o outro também sofre, que o outro tem uma história por trás daquilo. E eu começo a ter empatia. Anahata. Isso eu estou falando de um desenvolvimento de uma pessoa. Você também, todos, né? Tá? Então, assim, isso daí eu vou desenvolver todos eles. Depois disso, eu vou começar a desenvolver todos eles de novo. Eu tenho uma segunda chance ainda. Um segundo desenvolvimento de todos os chakras, tá? E lá com 96 anos, eu termino de novo a segunda vez. O meu último chakra. Então eu preciso ir até os 100 anos. Não. Não posso passar estresse, gente. Senão eu não vou chegar nessa fase. Mas o que é importante sobre a teoria dos setênios, que é o que eu trabalho muito em terapia, e que é o que a gente consegue perceber muito. E, por exemplo,
eu faço uma terapia ou eu tô fazendo um programa e eu começo a perceber que eu tenho o meu primeiro chakra que é atrapalhado. Ele não funciona direito, às vezes ele funciona, às vezes não. Eu percebo que eu não gosto do vermelho, pouco vermelho. Eu percebo que tudo que é sentimento ligado ao primeiro chakra eu tenho. Tipo, eu tenho medo de tudo, eu sou inseguro, eu não me sinto bem vivendo na Terra, eu acho que a Terra não é o meu lugar. Então, isso é tudo sentimento de um primeiro chakra bloqueado, bem bloqueado, tá? Eu vou ter problema de má circulação nas pernas, eu posso ter dores nas pernas, dores no quadril, tudo relacionado ao primeiro chakra. Problema de sangue, problema ósseo. Vou falar um pouquinho mais sobre como as doenças chegam no corpo físico, mas isso é relacionado, tá? Então, eu percebo que eu tenho um problema no meu primeiro chakra. O que eu vou fazer? Eu vou buscar da onde vem esse problema. Da onde ele vem? Do 0 aos 7 anos de idade. Então, eu vou tentar descobrir que trauma que eu vivi que está bloqueando esse meu chakra. Porque não adianta eu ficar só ativando ele agora, ativando ele agora, ativando ele agora. Para mim conseguir curar esse bloqueio, encontrar a raiz do problema. a raiz do problema. É isso que a terapia holística faz. É isso que a yoga faz. A terapia holística vai fazer isso de uma forma um pouco mais rápida. Porque você vai ter alguém guiando muito mais você. Então, você tem alguém que vai medir os teus chakras, como eu vou lá, eu vou medir cada um deles, eu vou ver como cada um deles... É aquele peãozinho assim? É. Cara, isso é fantástico. Eu meço ou com a radiestesia, ou eu tenho sensibilidade e eu ponho a mão e eu consigo sentir. É uma coisa que eu tenho de acordo com prática. Tudo se cria. Quando Entendeu? você fez em mim, eu lembro que assim, de olhos fechados, né? E a Carol vem. Cara, você sente o calor de onde você tá passando. É muito louco, porque você não tá vendo. Mas você sente a energia. É pranoterapia isso. É trabalhar com prana. Então, você tem uma mobilidade com o prana. Então, é muito bacana a cura prânica, trabalhar com prana. Porque é trabalhar em corpo energético. Daí que eu digo que... Por que a gente tem que trabalhar em corpo energético? Porque a doença, ela não vai vir daqui do físico. Ela vem vindo dos outros. Ana, é muito legal fazer isso com a Carol, porque assim, às vezes a gente escuta falando aqui e acha até que é uma coisa de outro mundo. Quando você vai fazer a sessão com ela e você tá com o olho fechado e você parece que tá sentindo aonde ela tá passando, Mas a distância, cara, a distância é a mesma coisa. A distância é a mesma coisa. Dá para sentir aonde tá passando em todo lugar do corpo. Eu consigo medir todos os chakras à distância. Faço a energização de todos eles. Estou atendendo bastante gente à distância agora. E os resultados são exatamente os mesmos. Até porque eu estou trabalhando com corpo fluido, né? Então, eu não estou trabalhando com físico. Então, eu posso estar à distância, que eu faço tudo da mesma forma. Funciona do mesmo jeito, a terapia à distância. Para ter noção da sensação que é isso. E do equilíbrio que traz. E daí, na terapia, o que a gente faz? Eu descobri que tem um bloqueio no teu primeiro chakra. Então, tá. Então, a gente vai desbloquear. Como desbloqueio, os traumas já começam a aparecer. Porque você mexeu. Então, as coisas começam a aparecer. E daí, você começa a lembrar. Nossa, vi isso nessa fase da minha vida. E isso me faz mal até hoje. Trauma. Isso é um trauma. Traz ali ainda. Trauma. E assim, a gente tem que ter uma noção de que um trauma não é uma coisa que você vai olhar agora e vai falar, nossa, traumatizou. Não, você tem que olhar com os olhos de uma criança. Às vezes, para uma criança pequena que foi para o mar pela primeira vez. O pai dela chegou e colocou ela na frente de uma onda. Aquela onda estourou na cara dela, sem encostar nela. Aquilo é um trauma. Porque imagine o tamanho da onda. Diferentes. Né? Então, a gente tem que olhar para os traumas com os olhos da idade que a gente teria. Para conseguir entender se é trauma ou não. Muito legal isso, encontrar realmente o problema. E muito legal como isso afeta até depois da nossa vida, né? Então, na verdade, vai afetar depois. Porque, assim, a gente tem um subconsciente que ele é muito inteligente. Se eu viver um trauma na minha infância, ele não vai se desenvolver na infância, dificilmente, porque eu não tenho psicológico para lidar com aquilo.
Ele vai se Vai ficar desenvolver. guardado. Quando eu tenho... Quando a minha mente entender, ó, agora ela consegue lidar com aquilo, ó, vai, entendeu? Então, daí ela manda pra você em forma do quê? De patologia, em forma de uma síndrome do pânico, de ansiedade, o que os bloqueios dos chakras vão acabar gerando, entendeu? Carol, esses testes online que tem, é legal fazer? Você tem alguma para as meninas, sabe, que é de escrita? Porque eu sei que vai ficar todo mundo surtado querendo entender de chakras. Tem teste que dá para fazer, eu tenho, posso mandar para você também. Então, Eu tenho uma... então, ó, gente, Você pronto. manda... Vai todo mundo querer saber qual chakra que tá desequilibrado depois. Com anamnese, que é tipo Ayurveda, você vai saber, mas sem ter Não certeza é preciso. absoluta. Uma noção. Com a gente tem certeza absoluta, né? Daí a gente consegue... pelo menos conhecer, começar a entender, né? Autoconhecimento. É puro autoconhecimento. Eu tenho uma anamnese, eu vou mandar para você. Vou mandar para as meninas. Né? Eu sei que vai ficar todo mundo querendo saber daqui a pouco. Então. Porque é muito bacana mesmo. Por exemplo, assim, ó, vamos falar de alguma coisa que muita gente tem. Muita gente tem, por exemplo, o sentimento de não conseguir perdoar alguém na vida. Não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa. O que acontece? Tem a Nasa Chakra fechado. E fechar o coração é a pior coisa que tem. Baixa imunidade, você vai ter imunidade lá embaixo. Você vai ter uma tristeza enorme dentro do teu peito, vai sentir aperto no peito. E ao longo do tempo, se você não bloquear isso, vai gerar uma doença no teu coração, uma doença respiratória. Vai, porque você tem um bloqueio energético aqui. Então, essa energia que deveria ir para os seus órgãos também não vai, sabe? E eu sei que uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade é com o perdão. Isso tem que ser trabalhado. E daí na terapia trabalho, se libertar, né? Se libertar. O perdão realmente é uma coisa que é libertadora, né? E isso acontece ao longo da vida. Isso Até daí... o próprio auto-perdão é importante. Nossa, importantíssimo. Né? O auto-perdão é muito importante. A gente passa a nossa vida desde a infância, às vezes coisa de 0 a... que a gente perdoou. Que a gente cobra como uma criança assim mesmo. Aquela criança fala, nossa, por que eu fiz isso? O que eu fiz isso? Então, assim, o auto-perdão é muito importante. E eu não sei, não, né? Uma das partes mais difícil para algumas pessoas, para muitas pessoas é muito difícil auto-perdoar. Às vezes consegue perdoar o outro e não é. Eu acho que é mais difícil o auto-perdão do que perdoar o próximo. Travou? Né? Não. Tá. Tô vendo as pessoas ali, a Teca, o doutor Wesley, que fez o parto do Ravi, que tá ali também. Ele é um médico maravilhoso de parto humanizado, gente. Para quem quiser, um dia é super indicado. Eu não tô pretendendo ter filho tão cedo, então vamos deixar para mais pra frente. Uma hora sim. Então. Mas essa é outra live que a gente tem que fazer. Tem que fazer sobre o parto. Sobre o parto humanizado. É uma história tão legal. Eu fiz a Carol me contar detalhes, porque é muito bacana. E não só sobre o parto humanizado, sobre o pré-parto e o pós-parto. É uma série de processo gestacional, né? Uma sobre o parto humanizado e uma sobre o pós-parto, porque são fases muito importantes. Se preparar também é muito importante. Uhum. Mas voltando aos corpos, vamos. Então, a gente tá falar um pouquinho então sobre todos os chakras, sobre que estão ao longo da nossa coluna, né? Falamos do corpo físico, corpo energético. Depois do corpo energético, a gente teria um corpo que é o corpo de sentimentos, que é o que a gente sente. Terceiro corpo. Isso. É o corpo de sentimentos. É o que a gente sente. É igual assim, eu sempre falo nas aulas, né, de yoga. Falo, fecha teus olhos. Que sentimento que você está sentindo agora? Porque muitas vezes é um sentimento, né? A gente sente sentimento e nem sabe o que é. Não sabe o que está sentindo. Só fala, ai, tô com um negócio, ai, tô com uma ansiedade. Então, sentimento que você está sentindo, né? Então, isso é muito importante. Isso é
conhecimento. Até porque, se você quer lidar com um sentimento difícil, você precisa entender o que você está sentindo, senão você não vai conseguir lidar com aquilo. Então, por exemplo, eu tenho um sentimento que está apertando meu peito, eu não sei o que que é. Como que você vai trabalhar esse sentimento? Não vai trabalhar. Você vai conseguir trabalhar esse sentimento a partir do momento que você identifica. Ah, é tristeza. Tá. É tristeza do quê? Ah, é tristeza disso. Então, como que eu resolvo isso? Assim, é autoconhecimento. É dessa forma que você vai resolver sentimentos ruins que você tem dentro de você. É lógico, a gente faz limpeza, a gente deixa sair. Isso ajuda muito. A gente tem um chakra aqui que é o amarelo, que é o manipulação. Está aqui para digerir, porque a gente tem que digerir tudo que a gente vive na nossa vida, sentimentos também. Mas a gente, para digerir, a gente tem que entender. Então é muito importante entender os sentimentos que a gente E sente. é difícil isso, é difícil essas percepções. A gente tem que se auto-perguntar. O que eu tô sentindo? Você tem que parar na frente do espelho de A vez em quando. meditação é bom pra isso, não? Entrar pra meditar, pra encontrar isso. Ah, não, na meditação vem. Na meditação você passa por esses sentimentos, Você não quer. nem que mesmo que você não queira. Por isso que tem muita gente que não consegue meditar, porque vai encontrar o que tem de pior dentro de si. E é só encontrando o que você tem de pior dentro de si que você consegue se curar. E as pessoas, muitas pessoas não sabem que inconscientemente têm medo de meditar, porque não querem encontrar tudo isso que tem de ruim dentro de cada um. E todo mundo tem. Essa é a grande verdade. Todo mundo tem seu bicho preto, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem os seus sentimentos ruins. E você só vai encontrar quando você se voltar para dentro de si. E você só vai conseguir melhorar e trabalhar isso quando você olhar para isso. E geralmente a pessoa que não consegue meditar, ela não consegue ficar sozinha, ela não consegue ficar em silêncio, ela não consegue, não se sente bem com ela mesma, né? Ela foge do que ela tem dentro dela. Essa é a grande realidade, ela foge, é uma fuga, né? E a meditação faz assim, né? Mostra para você na tua cara, ó, você tem isso, ó, você tem isso. Então, daí você tem que lidar com isso. Então, a meditação é uma terapia diária, sabe? A gente tá falando de terapia, chakra terapia. É muito importante? É. Mas todo mundo que passar em terapia comigo e já passou, que tá aí, sabe que o que eu passo para fazer em casa é meditação. Porque a meditação é tua autoterapia. É uma coisa que eu sempre falo, é assim, toda doença começa na mente. Toda cura tá dentro do coração. E ninguém pode curar você mesmo. Só você pode curar a si mesmo. Então, quem vai encontrar essa cura é você. O terapeuta, Ele bota o caminho. mas quem vai encontrar essa cura é você mesmo. Sabe? Isso é muito importante. Qualquer terapia, até para Porque não é milagre. o terapeuta chegar para você e falar assim, eu vou te curar. Fala assim, eu vou procurar outro terapeuta. Porque quem vai se curar é você, sabe? A tua cura tá dentro de você. Então, assim, é com meditação, é com Essas coisas não têm remédio. Se tivesse remédio, era tão mais fácil. Aí eu vou tomar uma pílulazinha aqui e pá. Né? resolver. Seria maravilhoso, mas não. Como que a alopatia funciona? Ela trata sintoma, ela não trata a doença, ela não trata o doente, ela trata sintoma. Até Isso porque é legal falar isso, porque doença você vai tratar num médico, né? Porque, né? Sim. É diferente da ideia da terapia holística, que é tratar o indivíduo, o ser, na essência, né? Sim, mas por quê, amiga? Agora falando um pouco da. Deixa eu só. Ó, corpo energético, corpo de sentimentos, depois vem o corpo de pensamentos, que é a nossa mente que pensa, que são esses pensamentos que ninguém controla, né? Que estão aí passando na nossa tela mental o tempo inteiro enchendo o saco, né? Tá aí, passa um, tô aqui, daqui a pouco vem mais um, e daqui a pouco vem mais um me atormentar, e vem um chato, e vem um bom e um ruim. E estão aí, né? Eles estão aí o tempo inteiro. Meu corpo dos pensamentos. Dentro desse corpo de pensamento, Esse é o terceiro corpo. quarto. É o quarto, tá? Isso. E O dentro terceiro é o sentimento.
ele vai se dividir. Mas dentro desse corpo eu vou ter divisões. Ó, amiga, hoje eu não vou falar de 7, porque fica muito complexo. Hoje eu vou falar de 5, porque é mais para entender. Porque eles vão estar subdivididos dentro desses 5. Tá? Entendi. Então eu vou falar de 5, que é mais fácil para entender. Ó, gente, você está entendendo que eu achei que era só 7, agora já tá virando quase 10, porque se divide. Eles se subdividem dentro dos envoltórios. Então, falar fica mais fácil. Então, esse seria o corpo eu da não sei o que eu vou fazer. Eu vou trazer uma louça na próxima semana para eu desenhar para o pessoal. Eu tenho uma louça aqui. Vou pôr uma louça aqui atrás. Então, vamos lá, vamos pro segundo, para dar uma localizada. Daí dá certo. Então, e daí a gente tem esse corpo dos pensamentos, que é onde estão nossos pensamentos, né? Se você fechar teus olhos em 1 segundo, vai vir um monte de pensamento, não vai? Então, o corpo dos pensamentos tá aqui, ó. Um monte de pensamento passando sem parar. É a mente que mente, que a gente não controla ela. Tem uma professora de yoga que falava, a mente que mente. A nossa mente mente pra gente o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que ficar cuidando dela. Então, esse é o corpo mental, que é o que a gente também trabalha na meditação, é você conseguir parar com esses pensamentos, né? Você mandar na sua mente, dizer, ó, sai daqui, não quero pensar nisso agora. Sai daqui, não quero pensar nisso agora. Isso tem muito a ver com qualidade de vida, porque quem não controla a mente é controlado, né? Começa com um pensamento ruim, aquele pensamento ruim vai. Quando você vê, você perdeu o teu dia inteiro pensando só coisa ruim. Então, a gente medita para isso, para controlar esse corpo mental. Até porque se você não consegue ter esse controle, você não vai exercer nenhuma atividade. Imagina que eu tenho que estudar hoje, mas tem um monte de problemas para resolver. Se eu não isolar, eu não vou conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. Não, vai. Porque a mente vai ficar ali atrapalhandaço. Pensamento. E assim, depois desse corpo, eu teria o meu último envoltório, que é o meu espírito, meu Atman, minha alma, a minha parte de bem-aventurança, tá? A parte divina, que ultrapassa vidas e vidas e tá aí, tá vivendo. Somos seres eternos e ilimitados, tá? Essa é a ideia da alma. Então, esse é o último. Seria o último. Uhum. Aonde está contido uma inteligência de vidas e vidas, que ela está guardada, bloqueada, acessar quando eu tenho um samadhi. Lembra que a gente falou disso? Yoga, que é o último passo da yoga. Quando eu tenho um samadhi, eu tenho acesso à minha alma. Então eu tenho acesso a toda essa inteligência que já está aqui. Você entrou no assunto, eu não queria entrar, mas você entrou. Agora eu vou perguntar. E essa questão da regressão? Do que? De vidas passadas? A gente tá na nossa alma. Estaria nessa parte aí guardada. Estaria nessa parte, sim, tá lá, tá guardado. É só você descobrir. Quando você descobre alguma coisa, você vê. Então é isso, na verdade, a regressão. É você conseguir acessar essas informações que estão ali. Porque assim, ó, quando a gente vai morrer, corpo físico desfaz, corpo de sentimento desfaz, corpo energético desfaz, a alma continua. Entendeu? A gente vai continuar tá aqui para evoluir. Não é em uma vida que a gente vai evoluir, a gente vai viver muito mais. Né? E isso não é religião, gente, isso é espiritualidade. É evolução do ser. Isso não tem nada a ver com religião. Né? Tem a ver com espiritualidade, com evolução mesmo. Eu ia falar assim, que tipo, mesmo se a pessoa não tem crenças de outras vidas, não tem problema. Ela pode adaptar toda essa questão pro... Sim. Né? Com certeza. Dela. Não é isso que vai impedir de fazer tratamentos energéticos, que vai impedir de entrar nesse universo, né? Esse cara que eu fiz regressão uma vez, ele falou o seguinte: se você acredita, então você está regredindo. Se você não acredita, leve como uma mensagem do seu subconsciente. Cara, pronto, resolve ali se a pessoa tem aquela crença ou se ela não tem, né? Sim. O que é quando atinge o samadhi? Não entendi. Quando você atinge o samadhi, é quando você acessa
a sua alma. É quando você pegou na meditação lá, muita meditação, muita purificação, muita prática física. Então, assim, eu limpei esses corpos. Eu limpei meu corpo físico, eu limpei o meu corpo energético, eu tô com meus canais lindos, fluindo toda a energia para todos os lados. Eu limpei o meu corpo dos sentimentos, tenho só sentimentos bons, tá limpo, tá claro. Eu limpei o meu corpo dos pensamentos, eu consigo controlar a minha mente. O que eu faço? Eu acesso a minha alma. Porque quando eu fico meditando, o que acontece? Vem o que para mim? Vem trauma, vem sentimento ruim, vem bloqueio. Por quê? Porque eu preciso limpar. Então, isso tá aqui. Isso vem para mim limpar. Conforme eu vou limpando, uma hora eu acesso. Uma hora eu consigo ter esse acesso ao que seria Eu também, Cláudia. Hã? Muito pra limpar. Ela falou que ela tem que limpar todos os pontos do corpo. É assim. E vai limpar um, suja o outro, daí limpa de novo. E é isso. E, na verdade, isso é muito importante na yoga, porque, assim, realmente, que nem você falou, a gente limpa e suja. Por isso mesmo que tem o Ayurveda aí também. Pra gente pensar no que a gente Não come. alimentar. Porque a yoga vem para limpar, realmente, para purificar, para limpar, para abrir canal energético. Daí as pessoas vêm e me perguntam: ah, mas se eu praticar yoga igual você, eu vou ficar igual você. Você tem que cuidar, você tem que cuidar do que você come, você tem que cuidar da sua meditação, porque nós somos tudo que a gente vive, que a gente come. Então, assim, é o que vai me purificar é minha prática de yoga. Mas de nada vai adiantar eu praticar todo dia yoga e tomar uma garrafa de Coca-Cola. Todo dia a minha prática volta para o zero. Todo dia eu tenho que purificar tudo de novo. Eu não evoluo. Porque a comida é energia também, né? Sim, a comida é energia. Ó, o meu corpo físico chama Manomaya Kosha. É o corpo feito de alimento. Quando eu coloco uma Coca-Cola, por exemplo, dentro, ele não reconhece como alimento. Então eu perco energia para desintoxicar. E daí o corpo teria aquilo, né? Faço um monte de prática de yoga para desintoxicar. Daí eu vou lá e como mais um pouco. Daí eu tenho que praticar mais um monte de yoga para desintoxicar. E daí eu vou ficar nesse ciclo. Ó. Continuo, né? Na mesma. Saio do lugar. Eu vou para frente, vou para trás. Para frente, vou para trás. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Então é uma junção de coisas. É o que você faz. Atenção na alimentação. É o que você assiste, é o que você vê, é o que você conversa e é a tua prática. É o todo. Né? É igual assim na chakra terapia. Tá, Carol, eu quero fazer chakra terapia, quero ficar alinhada. Ok, chego aqui, eu vou ativar todos os seus chakras, você vai ficar lindamente alinhada. Tá, então posso ir embora para sempre alinhada? Não. Agora, para manter você, seus chakras alinhados em casa, e provavelmente em uma semana eles vão se desalinhar. E vai ser bacana você alinhar de novo aqui comigo. E vai chegar uma hora que você vai conseguir alinhar os seus chakras. Com o quê? Vai sentir onde não tá. Com prática, se auto-percebendo, tirando bloqueio, sabe? Então, assim, é uma mudança é uma mudança de vida. Por isso que yoga não é prática física, é filosofia de vida. Que é muito mais aspecto que abrange, né? Sim. Por isso, do yamas que a gente estava praticando, a gente não tá no ahimsa, que é a não agressividade. Então tá. Por exemplo, eu fui lá no meu coleguinha e tratei ele muito mal, gritei com ele, agi muito feio com ele. Eu vou sentar para meditar. O que vai vir na minha mente? Vai vir aquela briga. Errado. O que eu fiz de errado. A minha mente vai mandar para mim o que eu fiz de errado. Eu vou acessar a minha alma? Não, porque eu preciso limpar aquilo que eu fiz de errado. Por isso que os primeiros passos da yoga são as condutas éticas e morais. Porque eu nunca vou acessar a minha alma se eu estiver agindo errado. Nunca. Entendeu? E é um passo de cada vez. Ninguém sai do inferno e vai pro céu. Você tem todo um processo para desenvolver. E assim, é muito engraçado, porque às vezes a gente erra 1000 vezes na mesma coisa. Parece que, né, você respira, puta, de novo. Aí você vai e conserta. Aí passa assim, descuida. Por isso que a gente tem que ter esse autoconhecimento, essas percepções. Cara, isso tá travando minha vida. Preciso trabalhar nisso. Porque às vezes tá tão enraizado em você certas atitudes, certos movimentos, que você não muda. Isso daí é outro assunto. Daí
É o ciclo existencial onde a gente tem a tendência de repetir os nossos mesmos erros sempre. E mais, eu tenho a tendência de repetir os erros dos meus pais. Então, para observar tudo aquilo que você aponta o dedo pro teu pai, pra tua mãe que você não gosta, provavelmente tem em você. E quanto mais eu repito, mais eu afirmo aquilo real. Quebrar o samsara, que é isso que você falou, que é o ciclo existencial, é uma das nossas metas na Terra. E quando a gente quer evoluir, a gente não passa isso para os nossos filhos. Porque se eu continuar repetindo os erros dos meus pais, eu vou continuar repetindo e vou passar para os meus filhos. Então, uma das minhas metas, das minhas missões de vida é quebrar os samsaras futuros. Essas coisas que se repetem. Aí não adianta, gente. Às vezes um assunto vai puxando o outro, né? Você fala, eu vou falar só de tal coisa. Mas aí aquela coisa te lembra outra e é muito, tudo muito que a filosofia, né? Quando você vai falar de filosofia, ela vai longe. É um assunto para a gente conversar. É o Samkhya, que é como a filosofia do Samkhya, que é o mundo dos dados. Como que ela vê a criação do ser humano, sabe? Tipo, matéria, espírito, juntou um no outro. Daí tem os sanskaras, que vêm também de outras vidas. E tudo traz isso bem. que são coisas que a gente tem que quebrar para evoluir e parar para observar o que está apontando no outro a gente tem na gente. Gente, que atenção que eu tô perdida. Você tem aí horário? Porque senão nós vamos ficar aqui 3 horas. Vai chegar 1 minuto aqui eu vou falar, vai cair. Vai cair. São 6h58. Vai cair. Vai. Eu tô tão sem noção assim. Vai cair. Gente, vamos fazer uma recapitulação então. Hoje a gente deu uma entrada no assunto dos 7 corpos sutis. Que seriam, a gente não é só o corpo físico, a gente tem energia, sentimentos, pensamentos. Eu vou colocar uma lousinha, porque eu acho que desenhando fica mais claro certas coisas. E eu tenho uma lousinha branca aqui em casa, então semana que vem vão ter lousinha. Eu acho que tem que ser mais de uma vez na semana lá também. Eu tenho também lousinha, eu ajudo. E eu sou didática, eu gosto de tudo esquematizado, então tem não, mas é colocar essas coisas na lousa. Né? Porque senão fica muito vago. É impossível não colocar descrito. Lousinha semana que vem, prometo. Calu, depois eu falo com você também. Tá? Mas mandar. São caras ruins, você tá honrando de qualquer forma. Porque são os caras podem ser bons ou ruins. Mas é um assunto muito profundo pra gente falar disso agora. Mas a gente fala mais. Tá, você vai me mandar o testezinho de... Vou. Do então, chat. Eu vou jogar no canal do Telegram. Porque como mais gente entrou aqui, vou deixar disponível no Telegram para o pessoal ir conhecendo e entendendo um pouco sobre o assunto. Tá. Tá? Então daqui a pouco já tá lá pra gente. A vontade de ficar aqui até meia-noite. Mas agora o Instagram já tá dizendo que falta 1 minuto. Certo. Então, ó, gente, namastê. Tenha uma noite maravilhosa, abençoada. Muita paz pra vocês. Um beijo no coração, amiga. Amarelo. Amarelo da semana, né? Semana amarelo. Vamos lá. Um beijo, gente. Beijo. Fica olhando assim, porque senão dá um delay chato no vídeo do final. Gente, a gente pode abrir uma live só para pergunta, né? Um dia. Podemos, Né? Eu posso passar livro também, gente. E a gente pode abrir uma live. Vamos falar um pouquinho mais desse assunto dos chakras. E daí a gente abre um dia só para pergunta e resposta. Que eu acho que vai ser bem legal. Vou ver se a Carol manda um livro meio fácil de chakras. Eu disponibilizo para o pessoal. Não tem? Tem, amiga. Tudo bem. Meio fácil não tem. Não. Mas algum que elas consigam ler. Mas, Me passe os nomes que você acha legal, eu vou ler. Eu vou tirar umas fotos. É bem complexo. É um assunto que você não consegue estudar superficial, sabe? Em livro. É complexo. Não, eu quis dizer assim, meio fácil para iniciar. Ah, tá. Entendeu? Caiu, gente. Beijo, amo vocês. Beijo.